capitão do navio, o Paulo está falando isso aí, o que você acha? Eu vou dar corda para esse cara, olha aí ao tempo como está bonito. Eu vou em frente. E passou um dia, passou 2 dias, o tempo lindo. Todo mundo já estava achando, o Paulo é realmente maluco. Só que chega um furacão. Eles ficam à deriva no mar alguns dias. Aqui fala que 2 semanas, à deriva. Até que eles batem numa ilha. Bom, quando isso acontece, se ele já era muito bem respeitado no navio, então agora ele virou o rei do navio, porque ele já tinha dito que isso ia acontecer. Muitos morrem, a tempestade foi muito difícil. Bom, quando ele chega em Roma, o guarda que está com ele, muito a contragosto, fala, eu tenho que te algemar. Ele fala, não tem problema. Paulo não tinha problemas com isso. Algemado, vai até a casa onde ele ficaria preso, e por ser um cidadão romano, e Nero não enxerga nele nenhum problema, Nero deixa ele livre. Ele fala, só não pode sair da sua casa, você está preso em casa, prisão domiciliar. Mas não vai ficar na cadeia, na prisão, nada disso. E aí, como vocês podem ver, ele mais uma vez faz da casa dele uma reunião do Evangelho, as pessoas vão até lá, e ele vai falando com pessoas, vai ajudando, vai curando, vai melhorando, vai dando passe, vai fazendo tudo o que ele sempre fez na vida, né? Só que agora ele está preso. Bom, Nero era o governador, era o imperador de Roma naquela época. E Nero era cruel, além de ser meio maluco. O que Nero fazia? A perseguição dos cristãos era cruel. Eles tinham criado, lá em Roma, um circo. Você já ouviu essa história alguma vez? Existia um circo em Roma. Sabe o que eles faziam nesse circo? Assim, você é cristão? Sou. Então vem cá. Prendia lá no circo, ou punha fogo, ou soltava as feras para comerem as pessoas vivas. Era assim que eles faziam. Então acorrentavam as pessoas, eram shows, vinha um monte de gente assistindo. Era esse o tratamento dado aos cristãos. Acontece que o Nero, na sua loucura, ele queria reformar Roma, ele queria criar uma Roma nova, inteira nova. E o que ele faz? Ele põe fogo na cidade. Quando ele põe fogo na cidade, ele não imaginava que o fogo ia se alastrar. O fogo durou semanas e queimou 10 dos 14 bairros de Roma. Praticamente acabou com Roma. Quando ele volta, esse aqui é Nero. Quando ele vê ali Roma pegando fogo, quando ele volta, ele quer ser idolatrado pelo povo. Ele fala que vai punir os responsáveis pelo incêndio, mas ele não tinha pensado nos cristãos. Até que o povo começa a gritar: cristãos, 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 vamos jogar os cristãos no circo. E aí ele ali une um no outro e fala: vamos, então foram os cristãos que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma, e nós vamos caçá-los e matá-los. Então a primeira coisa que ele monta depois disso tudo é o circo. Ele reconstrói o circo, sai a caça dos cristãos e vai prendendo e vai mandando para esse circo, e vai, e vai, e vai. Bom, chega uma hora que eles prendem Paulo, tá aí. Ele e Nero, frente a frente. Porque Paulo pede para falar com Nero. Quando Paulo chega na frente de Nero, Paulo nessa época já estava bem velhinho, e ele tinha uma energia, como a gente já viu várias vezes, muito grande. Ele comove todo mundo que está aqui. E Nero era muito ruim, muito esperto. Ele percebe que se ele mandasse prender ou matar Paulo, ele poderia ter um problema. O que ele fala? Deixa ele solto. Pode ir, tudo bem, você pode ficar por aqui, só não saia da cidade. E ele sai, ele vai embora. Nero chega e fala: o plano é o seguinte, o circo foi reconstruído, vamos pegar todos os cristãos que podem estar com Paulo, vamos colocar todos no circo e vamos matar todos. E eles fazem isso. Nessa época, como eles estavam sendo mais perseguidos ainda, eles se encontravam em cemitérios, se encontravam em cavernas, e eles foram buscando todos eles e queimando. Você vê que a situação era das piores. E a gente aqui na nossa situação hoje, por muito menos, já queremos desistir, né? Bom, o que acontece é o seguinte:
dia, ele sai de conversar com Nero, passa um período, ele é preso novamente. Só que ele não é preso junto com os outros, ele fica numa sala separada. E ele ouve da cela dele os gritos do circo. E ele fala, por que eles não me levaram junto? Deixaram aqui. Porque o plano de Nero era esse. Primeiro acabava com todos os outros e ele, que seria o chefe, ficaria para último. Quando acaba, no dia seguinte, de madrugadinha, os guardas vêm, pegam Paulo e levam ele para este lugar. E o guarda fala para ele, você está vivendo seus últimos minutos na terra. Aproveita. Esse diálogo deles é um diálogo maravilhoso. Porque esse guarda que está de frente com o Paulo, ele pega a espada nessa hora que ele vai fazer, que ele vai assassinar Paulo, ele treme. Ele não consegue levantar a espada. Ele está face a face com Paulo. E Paulo fala assim para ele, você serve Nero, então faz o que você tem que fazer. Nada do que você fizer aqui vai ferir o meu espírito. Cumpre o que você tem que fazer. Eu sirvo Jesus, você serve o seu mestre. Eu saio daqui, você vive Jesus. Você sai daqui, volta para servir o seu mestre. E encoraja o seu assassino a fazer o trabalho dele, porque ele sabia que esse era o trabalho dele. E eis que o guarda, então, praticamente o decapita. Agora é uma das horas mais lindas do livro. Depois que isso acontece, ou seja, ele morre, ele é recebido, quando ele morre, ele no momento do desencarne, ele sente, ele não sabe exatamente o que está acontecendo, ele não vê nada, né? Mesmo porque ele foi decapitado, ele sente uma coisa estranha e tal, e de repente ele começa a se acalmar, e ele sente que ele está sendo levado para algum lugar, ele está sendo carregado, mas ele não vê nada. Ele é carregado para um lugar distante. Por que os espíritos fizeram isso? Para que ele não visse o seu corpo físico. Eles tiraram ele, deixaram o corpo dele aqui, deixaram ele sem visão e levam ele para um outro lugar, que é para ele não ver aquilo que é uma coisa realmente desagradável. Levam ele para outro lugar. Quando ele chega no outro lugar, ele escuta uma voz. Quem é que foi lá devolver a visão para ele? Alguém tem um palpite? Foi Ananias, de novo. Ananias devolve a visão para ele depois que ele vê Jesus, e devolve a visão para ele depois que ele desencarna. E vai ser a primeira pessoa que vai recebê-lo. Depois, sabe quem são todas essas pessoas aí? São as pessoas que foram queimadas ou mortas no circo no dia anterior, mas um monte de espíritos que estavam com ele, que trabalharam com ele aqui, incluindo Gamaliel, que foi o seu mestre. Veja bem, ele está desencarnado e eles perguntam para ele, Paulo, o que é que você quer fazer agora? E ele pensa assim, Abigail, mas ele fala, não, eu quero voltar a Jerusalém, eu quero ver onde tudo começou, e lá eu quero agradecer a Jesus. Então eles vão volitando de Roma a Jerusalém, em espírito. Vão volitando, todos juntos, vão até Jerusalém, passando pelas cidades pelas quais eles que estavam no caminho, que ele tinha colocado a palavra de Jesus. Em todas as cidades eles fizeram uma passagem rápida, que eles estavam indo para Jerusalém. Esse homem, Paulo, levou o cristianismo para todas as cidades que tinham em volta ali, perto entre Roma e Jerusalém. Aí levou o cristianismo para os gentios, onde não tinha judeu, levou o cristianismo para os judeus, levou o cristianismo para todos os lugares. E eles estavam passando nesse momento, envoltos nessa luz maravilhosa, indo para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles param aonde? Eles param justamente no Calvário, na parte onde Jesus foi crucificado. E lá nesse lugar onde Jesus desencarna, Paulo fala o seguinte: lembrando os erros do passado
Paulo ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros recolheram-se igualmente em prece, enquanto Paulo, transfigurado e em pranto, desencarnado já, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Mestre. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado o azul do céu, surgiu na amplidão do espaço um caminho luminoso e 3 vultos se aproximaram radiantes. O Mestre no centro, Estevão à direita e Abigail do lado do coração. Pedro estava acostumado a sofrer, Paulo estava acostumado a sofrer, levou a vida inteira sofrendo, sendo preso até esse instante. O apóstolo, porque a voz lhe fugia no auge da comoção pelas lágrimas abundantes corriam no seu rosto. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ele tomou-lhe delicadamente as mãos e de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijando-lhe as mãos, de tanta emoção. Mas, qual uma criança dócil que tudo devesse ao Mestre, procurou o olhar de Jesus para pedir-lhe a aprovação. E o Mestre falou assim: sim, Paulo, sê feliz. Venha agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no reino divino. E aí acaba a história de Paulo de Tarso. Então, vejam que o final triunfante de alguém como nós, tarefa difícil, mas uma tarefa maravilhosa. Fica o convite para todos nós, fazer pelo menos um pouquinho do que ele fez. Espero que vocês tenham gostado. É um livro, o que eu falo para vocês é uma palestra extensa, é um livro muito, tem mais de 600 páginas, é um livro muito grande. O que eu falei para vocês é só um pedacinho. Quem quiser ver mais detalhes, eu aconselho a comprar um livro e ler, porque é muito bonito. Alguém tem alguma dúvida?